Oi, oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos iniciar então nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre os critérios de classificação do reino Animalia, né? Então, nós vamos trabalhar como é que esse reino ele evoluiu com o passar do tempo, beleza? Bom, meninos, na semana passada eu deixei um material sobre cladogramas para vocês, né? Uma atividade. Então, hoje eu estarei enviando o gabarito, beleza? Bom, então, vamos iniciar nossa aula sobre o tema. Só deixa eu conseguir aqui colocar a apresentação do slide. Pronto, bonitinho. Gente, esses critérios de classificação para os animais, eles apresentam bastante nomezinhos, né? Bastante detalhes. Então, vocês precisam treinar, vocês precisam estudar bem, tá? Fazer mapa mental e tudo mais. Eu tentei deixar a aula um pouco mais didática, mais fácil de compreender, trabalhando com as hipóteses evolutivas, né? Então, conforme foram surgindo essas classificações, esses desenvolvimentos, nós vamos, então, verificando de acordo com os filos, né? Eu acho que daí vocês vão conseguir pegar melhor do que eu só ficar falando aqui. Por exemplo, o celoma é dividido, os animais são divididos em 3 grupos, de acordo com essa cavidade, etc. Beleza? Então, gente, antes de falarmos sobre os critérios de classificação, vamos conversar um pouco sobre o reino Animalia. Sabemos que o reino animal apresenta uma grande variedade de organismos, né? Sendo que todos eles são eucariotos, ou seja, apresentam a célula com o núcleo verdadeiro, são constituídos por mais de uma célula, ou seja, multicelulares ou pluricelulares, vocês podem trabalhar com essas duas nomenclaturas, e apresentam uma nutrição heterotrófica, tá? Que seria, então, aquela que nós conversamos quando a gente ainda estava com a aula presencial, que é a incapacidade do organismo produzir seu próprio alimento. Ele precisa buscá-lo, né? Não adianta imaginar que a barriga da gente vai encher, que o nosso estômago vai estar cheio. Não, nós precisamos ingerir alimentos, ok? Bom, gente, e aí dentro desse reino nós temos os principais filos que foram evoluindo, então, conforme essa árvore filogenética aqui, tá? Nós tivemos primeiro os poríferos, os cnidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, né? Dentro dos cordados ainda, ele se divide em protocordados e vertebrados, beleza? Bom, gente, e aí nós podemos já de antemão observar que, com o passar dos anos, então, essas espécies foram se diferenciando, né? Esse ancestral comum, né, foi se diferenciando e evoluindo. E essa evolução já é possível observar aqui nesse primeiro contato, aonde os poríferos, tá ok? São os únicos seres do reino que não apresentam nenhum dos folhetos germinativos. Ou seja, durante a divisão, a formação do embrião, não chega nem a formação da gástrula, para apenas na blástula, né? Já a partir dos cnidários, então, tem a formação da gástrula. Só que, para os cnidários, a gástrula forma apenas 2 folhetos germinativos, ou 2 folhetos embrionários, ectoderme e mesoderme, sendo que esse grupo de animais, eles são chamados de diblásticos. E a partir dos cnidários, dos plateumintos, nós temos os indivíduos, os filos triblásticos, né? Onde apresenta os 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, tá bom? Então, gente, nada mais justo do que a gente começar a falar sobre essas fases da embriogênese, para vocês entenderem o que eu estou falando sobre os folhetos germinativos. Então, primeiramente, vamos pensar o seguinte: para surgir um indivíduo nesse momento, nós temos que ter a fecundação. Após a fecundação, forma o ovo ou o zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. Essa célula começa a sofrer sucessivas divisões celulares, processo esse chamado de segmentação ou clivagem. Essas novas células, então, elas não são mais chamadas de zigoto, e sim de blastômeros. Então, cada célula recém-formada, até a formação da mórula, são chamadas de blastômeros. E aí, gente,
Quando se forma a mórula, então eu tenho um aglomerado de blastômeros que evoluem para a blástula. A blástula, gente, nada mais é do que o invólucro, né, que é a parte externa, perdão. A parte externa, tá, que é chamada de invólucro, ela é composta pela blastoderme, ou seja, são as células, então, embrionárias que ficam na parte externa da blástula, tá? Já a parte interna, que é a cavidade, ela é líquida e ela é chamada de blastocélio, então ela não tem célula, apenas líquido, ok? Depois da formação da blástula, nós temos o processo de gastrulação. A gastrulação é a formação, então, dos folhetos germinativos, ok? Então, até a blástula, se os animais, eles, por exemplo, os cnidários, eles não possuem, perdão, os poríferos, não, os cnidários, eles têm 2 folhetos germinativos. Os poríferos, eles não possuem nenhum tecido germinativo, nenhum tecido embrionário, é porque o seu desenvolvimento aconteceu até a blástula, tá bom? Não teve gastrulação durante a formação do embrião. Já a gastrulação permite justamente a formação dos folhetos germinativos. Nesse caso, já tem a morfogênese, ou seja, os movimentos de territórios celulares. As células começam a se ordenar em posições específicas que darão origem aos tecidos, tá bom? Dependendo do ser, essa gástrula, ela pode formar até 3 folhetos embrionários, tá? Ou germinativos, que é ectoderme, endoderme e mesoderme, tá bom? Esse terceiro folheto germinativo, esse segundo aqui que está no slide, o mesoderme, ele está presente a partir, então, dos plateumintos. Os cnidários, eles apresentam apenas ecto e endoderme, 2 folhetos germinativos, tá bom? E a partir desses folhetos germinativos é que começa um novo processo, uma nova fase da embriologia, que é a organogênese, a formação dos órgãos. É a diferenciação celular a partir dos folhetos germinativos, permitindo a formação dos tecidos, órgãos e o sistema como um todo, até formar o indivíduo, ok? Então, vamos verificar aqui a formação da blástula, gente. Como eu falei, tá? O zigoto é a célula, então, fecundada, é a célula após a fecundação, aonde esse zigoto, ele sofre sucessivas divisões mitóticas, chamado de um processo de segmentação ou clivagem, e essas células oriundas, então, são chamadas de blastômeros, até a formação da mórula. Quando eu tenho a blástula, a formação da blástula, a blastulação, o que acontece? Os blastômeros, que agora não é mais mórula, né? Esses blastômeros, eles vão ir para a extremidade, ou seja, eles saem, né, da sua localização homogênea e começam a ser comprimidos para a parte externa, tá? Permitindo a formação de uma cavidade interna, que é a blastocele, tá? Bom, gente, como é que acontece a formação dessa blastocele? Vamos voltar aqui na mórula. O que acontece? Essas células aqui da periferia da mórula, elas começam a secretar proteínas para o interior, então, da mórula, tá? O interior, então, do embrião. Nesse caso, essas proteínas secretadas, elas permitem que haja um processo de osmose, a saída de água da célula para esse espaço, para o interior da mórula, tá bom? Essa saída de água da célula, esse processo, a osmose, permite que aumente o líquido interno do embrião, né? Formando assim a blastocele, né? Que é uma cavidade líquida da blástula. E a blastoderme nada mais é do que os blastômeros, então, que foram comprimidos para essa parte externa, beleza? Já a gastrulação é o processo seguinte. Nesse caso aqui, a gastrulação é a formação de 3 folhetos embrionários a partir dos blastômeros, da blastoderme, ok? Primeiro, o que acontece, gente?
a blastoderme começa, a parte interna, né, inferior, começa a sofrer um processo de invaginação, comprimindo a blastocele, fazendo com que essa blastocele, conforme aconteça a invaginação, vai desaparecendo, formando assim uma nova cavidade. Essa nova cavidade agora, ela é chamada de arquêntero. O arquêntero nada mais é do que o tubo digestório primitivo que dará origem ao sistema digestório, que pode ser completo ou incompleto, dependendo dos animais. Completa quando tem boca e ânus, e incompleto quando possui apenas boca, tá bom? E faz uma junção, né? Que as extremidades aqui, elas nem chegam a se juntar, mas elas ficam muito próximas. Então, nessa região aqui, nós temos outro nome, tá? Não é mais arquêntero. O arquêntero é a cavidade, a parte interna. E sim, essa extremidade aqui, aonde se iniciou o processo de invaginação, é chamado de blastóporo, tá? Esse blastóporo, gente, ele dará origem à boca ou ao ânus. Dependendo dos filos, então, quando dá origem aos ânus, esses animais, são chamados de deuterostômicos, tá bom? E quando dá origem à boca, são chamados de protostômicos, beleza? E aí, além disso, além da a formação do arquêntero, do blastóporo, nós temos, tchanã, a formação dos folhetos embrionários. Nesse caso, a parte interna, ela é chamada de endoderma. A parte externa é chamada de ectoderma. 2 folhetos embrionários aqui. E a partir do ectoderma é que surge o terceiro folheto embrionário que fica entre o meio desses ambos, desses dois no caso, que é a mesoderma. Nesse caso aqui, essa gástrula, ela formou apenas 2 folhetos germinativos, é diblástica, tá? Mas aqui nós conseguimos observar tanto a gástrula diblástica, com 2 folhetos apenas, quanto, então, triblástica, tá? Olhem só, gente. No caso dos indivíduos diblásticos, é porque a gástrula, ela formou apenas o ecto e o endoderma, o folheto germinativo externo e o interno. Já quando é triblástico, forma-se um terceiro folheto germinativo entre o meio de ambos, tá? Que seria a mesoderme. Os seres triblásticos são a partir, então, que nós vimos lá, dos plateumintos até os cordados. E os únicos, então, os únicos indivíduos diblásticos são aqueles pertencentes ao filo dos cnidários. Lembrando que os poríferos nem chegam à gastrulação, tá? Aí, a partir da gástrula, que forma, então, o processo de organogênese, né? Onde nós vamos ter uma linhagem germinativa e a linhagem somática. Germinativa, que seria a formação dos órgãos do sistema reprodutor. E linhagem somática seriam as células de todas as células de todo o corpo, não apenas, perdão, as linhagens somáticas seriam as células de todos os tecidos que não são os reprodutivos. Agora eu falei bonito. Bom, depois então da gástrula, nós temos a neurula, tá? Aonde, perdão, gente, isso é garganta seca, tá? Depois então da gástrula, nós não temos aqui nesse segmento, mas nós temos a formação da neurula, aonde nós temos a partir da ectoderme e da mesoderme a formação então tanto da notocorda quanto do tubo neural, que darão origem ao sistema nervoso, tá? A notocorda, ela é originada a partir então do tecido mesodérmico e o tubo neural a partir da ectoderme, tá? E então estão relacionados ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso axial periférico. Ok? Nesse caso, então, gente, nós podemos começar a falar das hipóteses, então, evolutivas, né? Ou hipótese filogenética, aonde nós sabemos que para
terem seres eucariontes, primeiro existiam os procariontes, né? E aí, a partir dos seres eucariontes, unicelulares evoluíram para seres eucariontes pluricelulares. Ou seja, todo reino animalia, ele apresenta um protista ancestral flagelado. Nesse caso, o primeiro passo evolutivo foi a multicelularidade, tá? Ou seja, ser constituído por mais do que uma célula. E depois, durante o desenvolvimento embrionário, formação da mórula e da blástula. Aqui está, tá? Então, forma-se o zigoto a partir da fecundação, que sofre a clivagem, formando a mórula. E a partir da mórula, então, eu tenho a formação da blástula. Blastocele, que é a parte interna, e a blastoderme, que são as células, os blastômeros que ficam espremidinhos nessa parte externa, ok? E aí, gente, o filo, né, que entra apenas com presença de mórula e blástula, são os poríferos, tá bom? É o filo dos poríferos. Normalmente, gente, nesse caso, eles não possuem tecido verdadeiro, eles são chamados de parazoa, justamente porque eles só têm até a blástula. Não formou-se os 3 folhetos germinativos, não formou diferenciação celular, tecidual, tá bom? Então, os poríferos, ok? Eles não apresentam nenhum folheto germinativo e muito menos tecido verdadeiro por falta desses folhetos. E eles são chamados de parazoa, tá? O próximo passo evolutivo foi a gastrulação e a formação dos tecidos verdadeiros, né? Que aí esses animais, a partir de agora, eles são chamados de eumetazoa, tá? Parazoa, sem tecido verdadeiro, associado sem formação dos folhetos germinativos, embrionários. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário parou em blástula. Já aqui em diante, os eumetazoas são os seres, então, que formam no desenvolvimento embrionário a gástrula, tá bom? E os tecidos verdadeiros. Então, a partir da blástula, evolui-se a gástrula, né? A gastrulação, formando o blastóporo, que dará origem à boca ou ao ânus, o arquêntero, que é o intestino primitivo, o ectoderma, que é a parte externa, o endoderma, que é a parte interna, e o entremeio, nesse caso, que seria a mesoderma. Mas observem que esse mesoderma nem aparece aqui ainda. Por quê? Porque antes de surgir o terceiro folheto germinativo, nós tivemos, porque para formar o terceiro folheto germinativo, nós tivemos um processo evolutivo também. Então, nós temos aqueles seres com apenas 2 folhetos germinativos, que seriam agora os cnidários. Os cnidários, eles formam a gástrula, só que eles são diplásticos, ou seja, apenas 2 folhetos germinativos, ou folhetos embrionários, tá bom, gente? Ectoderma e mesoderma. Além disso, o blastóporo, ele formará a boca, tá? Então, esses animais são chamados de protostômicos, ou protostômios, né, que é o processo. Então, os cnidários, além de serem diblásticos, também são protostômicos, porque o blastóporo formará a boca. Bom, já que a gastrulação aconteceu, só que formou apenas 2 folhetos germinativos, nós temos o próximo passo evolutivo, que é o surgimento de seres triblásticos, com os 3 folhetos germinativos e a organização, né, não é caso nem a organização, né, gente? É a estrutura do corpo em partes, né? Ou seja, começa a aparecer aqui uma simetria primária bilateral, ok? Então, os animais começam a apresentar simetria bilateral. Olhem só. Aqui, então, nós conseguimos observar que até os cnidários, então, nós tínhamos ecto e endoderma, e o blastóporo, então, forma a blastóporo, forma a boca, né? Já
aqui nesse caso aqui, nós temos os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, tá? E o blastóporo, durante esse processo reprodutivo, né, ele pode formar ou a boca ou o ânus, tá bom? Mas nos cnidários, nós já sabemos que são somente 2 folhetos germinativos e o blastóporo, então, ele formará a boca, ou seja, os cnidários são protostômicos, tá? E aí, nesse caso, a partir do 3º folheto germinativo, nós temos tanto animais que formarão a partir do blastóporo a boca, tá? Plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, e que formará o ânus, né? Os deuterostômicos, que seriam os equinodermos e os cordados. Bom, gente, aqui ilustra justamente a formação, então, da boca e a partir do blastóporo e o ânus, né? Então, nesse caso, nós vimos lá os cnidários e agora nós estamos no seguinte passo evolutivo, que é o surgimento de seres triblásticos e protostomados, ou seja, onde o blastóporo ele dará origem à boca. Além disso, por serem triblásticos, eles possuem 3 folhetos germinativos: ectoderme, azulzinho, mesoderme, vermelho e endoderme, amarelo, ok? Bom, pessoal, aí aqui vocês podem visualizar que esses folhetos germinativos, esses folhetos embrionários, eles formam tecidos diferentes. Lembra que eu falei lá para vocês? Então, que na gastrulação já começa a formação de territórios celulares, elas começam a se organizar, justamente por quê? Porque permitirá o surgimento de tecidos específicos a partir desses folhetos. Por exemplo, o ectoderme. Ectoderme, que é o tecido mais externo, ele permitirá a formação da epiderme, da nossa pele, né? Unhas, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, que seriam os anexos da epiderme. E o sistema nervoso, né? O tubo neural lá que eu falei para vocês, tá? Ou seja, tecido epitelial e nervoso. Já a mesoderme, que é no meio, entre a ecto e a endo, permite o surgimento da derme, do sistema muscular, esquelético, cardiovaginal, li os dois, né? Cardiovascular e urogenital, tá bom? Então, tecidos conjuntivos, epiteliais e musculares. Se eu for considerar os tecidos aqui eu estou falando de sistema e aqui eu estou falando de tecido, tá bom? Já a endoderme, que é o tecido mais interno, é da onde também se forma o arquêntero, você lembra que é o sistema digestório primitivo? Então, nesse caso aqui, a endoderme, que a partir dela surgiu o arquêntero, permitirá o revestimento interno também do sistema digestório e os seus anexos, como glândulas, fígado, pâncreas. Além disso, o sistema respiratório, sistema de revestimento interno da bexiga, por exemplo. Ou seja, se fosse trabalhar de tecido, seria também tecido epitelial, tá bom? E aí, gente, nesse caso aqui, nós temos a separação dos seres diblásticos, que seriam os cnidários, com apenas 2 folhetos, ecto e endo, e os triblásticos, que seria ecto, meso e endodermo, que envolve todos os outros filos, né? A partir, então, do plateuminto até os cordados, ok? E ainda em relação, então, aos tecidos, né? Isso foi até tinha lá naquela hipótese filogenética. Os parazoários, que seriam os poríferos, que eles não têm órgãos e sistemas justamente por não formar os folhetos germinativos, embrionários, né? E os eumetazoários, que apresentam tecidos verdadeiros, órgãos e sistemas, porque tem a formação da gastro, né? A gastrulação. E aí, gente, a partir então desse momento também dos triblásticos e dos protostômicos, nós também começamos a verificar o surgimento de simetria dos animais, tá? Ou tanto simetria radial ou simetria bilateral.
No caso da simetria radial, que seriam os cnidários, eles então possuem um eixo central, né? E essas partes, então, elas se repetem, né? Ou seja, até os seres diblásticos, tá? Até os cnidários, a simetria era apenas radial. A partir, então, dos triblásticos, a simetria começa a se tornar mais bilateral, né? Ou seja, em que o animal apresenta duas partes semelhantes, sendo dividido apenas por um único plano de simetria, né? Então, nesse caso aqui, gente, até aqui os cnidários, a simetria é radial, tá? Ok? Então, os cnidários apresentam a simetria radial. Já a partir, então, dos plateumintos, por exemplo, a simetria começa a ser bilateral, tá? E aí, surge, além, né, o próximo passo evolutivo, além dessa simetria e dos três folhetos embrionários, começa a surgir o celoma, né? Que os animais começam a ser divididos em três grandes grupos: acelomados, pseudocelomados e celomados, de acordo com a presença ou ausência desse celoma. Então, nesse primeiro momento, esses animais, eles não possuem celoma, eles são chamados de acelomados, ok? O que seria indivíduos acelomados, gente? É justamente aonde nós não possuímos, nós não, né? Os seres não possuem justamente essa cavidade, esse celoma, né? Esse líquido que permite a acomodação dos órgãos internos, ele dá uma sustentação ao esqueleto hidrostático, né? E também, dependendo da espécie, permite até a circulação, né? O sistema circulatório. Então, entre os folhetos embrionários, nós não temos, entre os três folhetos embrionários, nós não temos a formação do celoma. Então, esses indivíduos, eles são chamados de acelomados. E aí vem a parte, então, dos plateumintos, né? Os plateumintos apresentam os folhetos embrionários, bem bonitinho, só que eles não possuem, então, o celoma, tá? Então, olhem só, como eu estava falando antes, a partir, então, desse processo evolutivo aqui, desse nó, né? Nós temos a formação dos plateumintos, que agora eles apresentam a característica de serem triblásticos e com uma simetria bilateral, ok? E eles serem acelomados, sem essa cavidade, né? Aí depois ainda nós temos aí, um exemplo clássico dos plateumintos, que seriam as tênias, né? Onde nós temos os segmentos, as proglótios, bem bonitinho, e se nós formos considerar, tem a simetria bilateral bem certinho, tá? Bom, gente, a partir então dos acelomados, surgiu-se uma cavidade corporal, né? Surgiu então o celoma. Só que antes de ter os animais com celoma verdadeiro, nós temos os pseudocelomados, tá? O que seria pseudocelomado? Bom, a gente vai ter o líquido, a cavidade, perdão, só que não vai ser revestido apenas por mesoderme, e sim a parte externa, então, da região celômica, da cavidade celômica, ela é tecido mesodérmico e a parte interna é a endoderme, beleza? Nesse caso aqui, os indivíduos pseudocelomados seriam os nematodas, tá? Os nemateumintos, tá? E aí depois surge os esquizocelomados. Gente, os esquizocelomados são aqueles indivíduos, são aqueles grupos que possuem o celoma, então, verdadeiro, tá? Ou seja, essa cavidade celômica aqui, ela é formada somente a partir do mesoderma, tá? Função, tanto no pseudoceloma, nos indivíduos pseudocelomados e celomados é a mesma, né? Acomodar os órgãos internos quando há sustentação e circulação. Só que nesse caso, os pseudocelomados, que seriam os nemateumintos, né? Os nematódios, nós temos a cavidade celômica
sendo separada pela mesoderme e endoderme. E nesse caso aqui, a cavidade celômica, então o celoma, ele é formado, como é que eu posso falar? Exclusivamente pela mesoderma, tá bom? Aí aqui mostra a diferença, bem certinho. Por exemplo, os acelomados, nós temos a mesoderma, a ectoderma e a endoderma, tudo junto, né, sem nenhuma cavidade. Os pseudosemanomados, forma-se essa cavidade, que é separada, pela ectoderma e mesoderma. E os celomados, então, essa cavidade celômica, então, ou seja, esse celoma, ele é formado a partir exclusivamente da mesoderme, ok? Então, os indivíduos esquizocelomados seriam molusca, anelídea, artrópode, né? Artrópoda, perdão, e etc, tá? Nesse caso, gente, então, o próximo processo evolutivo foi a cavidade, então, corporal, né? A formação do celoma, cavidade celomática, aonde nós tivemos os acelomados, plateumintos, os pseudocelomados, que seriam os nematódios, e os esquizocelomados, tá? Que seriam todos os outros. Aí, dentro desses esquizocelomados, nós temos aqui os três primeiros, molusco, anelídea e artrópode, a partir, então, da segmentação e formação de esqueleto, exoesqueleto, tá? Quando eu tenho a segmentação ou metameria, que é a formação de segmentos, nós temos um novo filo, que é a anelídea. E quando eu tenho o surgimento de um exoesqueleto mais quitinoso, evolui para um novo filo, que seria o artrópodo, tá bom? Então, gente, aqui nós temos, perdão, mexi aqui na tela. Aqui, de acordo com essa filogenética aqui, nós podemos observar que a partir dos animais protostômicos aqui, nós temos os acelomados, plateumintos, os pseudocelomados, nematodas, os esquizocelomados, então, que seria molusca, anelídea e artrópode, tá bom? Artrópoda. Surgindo assim os enterocelomados, que realmente, como eu falei para vocês, também seriam com o celoma, né? E aí surge o outro processo evolutivo, que é a segmentação ou metameria, que nós vamos falar agora, tá? Juntamente com a parte do celoma, tá? Da organização celomática, perdão. Então, gente, olhem só. Nós temos a formação do celoma a partir, então, de dois locais, tá bom? Nesse caso aqui, nessa ilustração aqui nos celoma esquizocélicos, tá? Ou celomas enterocélicos, nós podemos observar que todos os dois, eles têm a presença do celoma, só que tá? Surge a partir, então, aqui da parte inferior, né, do endoderma, que o mesoderma surge aqui na parte inferior, tá? E nesse caso aqui, o celoma enterocélico é uma invaginação aqui do mesoderma na parte superior, tá? Ok? Então, nesse caso, os animais celomáticos esquizocélicos, eles também são protostômicos, ou seja, deixa eu voltar aqui, que tem a forma, acho que errei, aqui, voltar. Os protostômicos esquizocelomados, ou seja, são todos os animais triblásticos que têm o blastóporo formando a boca, né? Aí plateuminto, sem celoma, pseudocelomado nematoda, e os com celoma verdadeiro, só que do grupo esquizocelomados, molusca, anelídea e artrópoda, tá bom? A partir, então, dessa divisão aqui, surge outro processo evolutivo, que seria o blastóporo dando origem ao ânus, tá bom? Deuterostômicos, e os enterocelomados, que seriam aqueles indivíduos, então, que apresentam o celoma a partir dessa evaginação aqui do mesoderma na extremidade superior, tá bom? Então, todos os indivíduos com celoma enterocélico, eles também são deuterostômicos, ou seja, forma a partir do blastóporo
o ânus, tá? Então, gente, de acordo com a formação do celoma, os esquizocélicos, novamente, eles têm a formação do celoma, né, o celoma verdadeiro, a partir desse espaço aqui do mesoderma, tá? Já os enterocélicos, com celomas enterocélicos, eles têm o celoma a partir, então, aqui dessas evaginações no mesoderma superior, ou seja, a partir do intestino embrionário, né, do arquêntero. Ok? E todos esquizocélicos, eles são que tem o blastóporo dando origem à boca, né? Eles são protostômicos. E todos os enterocélicos, eles têm um blastóporo dando origem, então, ao ânus, né? Separado, então, não sei se ficou claro, espero que sim, que nós temos essa diferença também entre os celomas, né, a formação do celoma. Vamos para a segmentação. A próxima passo evolutivo dos animais celomados foi a parte da segmentação, tá? Aqueles animais que têm a simetria bilateral, eles também podem, alguns deles, terem corpos formados a partir de seu corpo formado a partir de segmento, tá? Segmentos semelhantes, no caso, que são chamados de metâmeros, ou seja, há uma repetição constante de cada metâmero ao longo do corpo do animal, tá? Ou seja, se nós formos considerar o único animal segmentado realmente seria a minhoca, tá? Nos demais insetos, nós temos segmentos, mas que formam 3 partes diferentes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, gente, olhem só. O próximo passo evolutivo, então, que nós vimos, foi o celoma, mas agora seria em relação ao blastóporo formando o ânus, né? Os indivíduos deuterostômicos, ou seja, os equinodermos e cordados, né? Aonde o blastóporo, como eu falei, dará origem ao ânus, tá? E o celoma, então, ele é originado não mais a partir de bolsas aqui do mesoderma, né? E sim a partir, então, de invaginações provenientes do tubo digestório, ok? Aqui, então, essa repetição. Então, nesse caso aqui, nós teríamos os enterocelomados, por quê? Porque o entero, a parte interna, sistema digestório, tá? Nesse caso, os enterocelomados têm o celoma verdadeiro surgido a partir do sistema digestório, aonde nós temos a metameria também, só que ainda nós teríamos os equinodermos com uma simetria já secundária meio que radial também, e os cordados, que seria, se nós formos considerar depois da metameria, seria o surgimento, perdão, da notocorda, né, do sistema nervoso, tá ok? Então, gente, nesse caso aqui, nós conseguimos observar todas as características em uma única hipótese filogenética. Por exemplo, a partir de um protista ancestral flagelado, nós temos o primeiro passo evolutivo, que é a multicelularidade, tá ok? E o desenvolvimento embrionário até a formação da blástula, surgindo assim o primeiro filo, que é o porífera, aonde ele não possui nenhum tecido verdadeiro, ou seja, ele é parazoa, né? Depois, o próximo processo evolutivo foi a gastrulação, surgindo os tecidos verdadeiros. Então, a partir dos cnidários até os cordatas, nós temos os eumetazoas, com tecidos verdadeiros por causa do processo de gastrulação, né? Bom, só que a partir desse processo de gastrulação, nós temos 2 grandes grupos, aqueles que formam somente 2 folhetos embrionários e aqueles que formam 3. Então, nesse caso aqui, o primeiro filo que surgiu foi os cnidários, com apenas 2 folhetos embrionários. Além disso,
nós podemos observar também que, a partir do cnidário, o blastóporo dá origem à boca, ou seja, protostômicos, dos cnidários até aqui, os artrópodes. Então, nós temos blastóporos dando origem à boca, protostômicos, ok? Depois, então, desse processo evolutivo aqui, nós temos o surgimento dos 3 folhetos embrionários, né? Esses 3 folhetos embrionários, formou-se os indivíduos, os filos triplásticos, que começam a partir dos plateumintos e pegam todos os demais seres, então protostômicos e também os deuterostômicos, né, até o cordata, tá? Vai dos plateumintos até o cordata. Todos eles com presença de 3 folhetos embrionários, só que o blastóporo até os artrópodes dá origem à boca e dos equinodermos e dos cordatos dá origem ao ânus, né? Depois, né, desse processo evolutivo, depois da formação dos depois, então, da formação dos 3 folhetos embrionários e o blastóporo dando origem à boca e ao ânus, nós temos um outro processo evolutivo que é a cavidade cilomática, né? A cavidade cilomática, ela começou a aparecer nos nematódios, tá bom? Então, como ela surge a partir dos 3 folhetos germinativos, aqueles seres com os 3 folhetos germinativos que não possuem essa cavidade cilomática, eles são chamados de acelomados, que seriam os plateumintos. A partir dos nematódios, começa a surgir uma cavidade celomática, que dará, então, sustentação aos órgãos internos, né? Também será como função de circulação para alguns animais, como moluscos, né? Etc. Então, a partir dali, começa a surgir as cavidades celomáticas, ou melhor dizendo, a cavidade cilomática, que seria, então, dos nematódios até os cordatas. Só que essa cavidade cilomática, ela está presente verdadeiramente mesmo a partir dos moluscos, tá bom? Ou seja, os nematódios, eles têm o surgimento da cavidade cilomática? Tem, tá? Só que ela não é verdadeira, ela é pseudo-cilomática. Por quê? Porque vocês pensem assim, cavidade cilomática verdadeira, ela surge somente a partir do mesoderma. Os únicos animais, os únicos filos que conseguem formar cavidade cilomática verdadeira seriam molusco, anelídea, artrópode, equinoderma e cordata, porque todos esses 5 formam o celoma a partir apenas do mesoderma. Depende da posição, eles são classificados em esquizocelomados e enterocelomados, tá? Então, os nematódios que têm uma cavidade, mas não é verdadeira, eles são chamados de pseudocelomáticos. Por quê? Porque o celoma, a parte externa é formada pelo mesoderma e a parte interna é formada pelo endoderma, tá? Aí, quando então nós trabalhamos com o celoma verdadeiro, a cavidade celomática mesmo, os animais celomados, eles são classificados ainda em 2 grandes grupos. Os esquizocelomados, quando no caso o celoma é formado a partir então do mesoderma, tá bom? Na parte inferior, e os enterocelomados, quando o celoma ele surge a partir do evaginações então do sistema digestório primitivo, tá? Ok? E aí, gente, aí dentro, eu acho que eu já falei, né? Mas, repetindo, depois do surgimento dos animais celomados, ainda surgiu um novo processo evolutivo que o blastóporo ele não mais começou a formar a boca, e sim o ânus, formando então grupos de animais chamados de deuterostômicos, que seriam os equinodermas e os cordatas, tá bom? Os cordatos. Ok? Então, gente, aqui nós temos mais uma classificação geral do desenvolvimento embrionário de blásticos, triblásticos, presença ou ausência de celoma, tá? E os filos, né? Bem certinho, tá?
Essa última aqui, hipótese filogenética, ela é completa. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem me chamar que eu ajudo, tá? Sempre estarei à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, então, como eu falei, é só nos chamar no WhatsApp.